Bom, olá, boa noite. A maior parte já nos conhecemos, uma vez que sou professora aqui, a maior parte dos alunos. Cumpre-me então falar sobre uma coisa que todos gostamos. Todos à partida temos uma definição brutal. Podemos avançar. Nesta questão há sempre um aspecto que é de sentidos. Ou seja, a nossa racionalidade é uma coisa, os nossos sentidos, para além da razão, serão outra. E o facto é que, relativamente à palavra impostos, todos nós temos os primeiros sentidos. E eu vou apresentar só alguns exemplos, poderiam ser às centenas, mas vou só apresentar alguns primeiros sentidos que nós temos, só para começar de uma forma mais leve, não com uma questão mais séria. Temos esta ideia, há uma manobra de uma entidade superior com um cariz violento, uma entidade superior que à partida é o Estado. Temos esta ideia também de que há aqui uma operação qualquer que nos desvaloriza a moeda, só com o detalhe, a moeda que ali está não é o euro, mas é o real, mas foi colocada ali de propósito com este sentido. O real, quando foi concebido no Brasil, veio buscar um design do nosso euro, se vocês repararem bem. Vamos continuar. Temos também esta ideia, parece que é um ato impiedoso. Há uma trilogia que nós estamos aqui a debater, que obviamente tem a ver com Estado, impostos, cidadania, mas a nossa trilogia neste contexto é a seguinte. O Estado e o seu papel já foi referenciado. Porquê é que pagamos impostos? Pode ser a questão. Ou seja, porquê é que é assim algo tão obrigatório? Os impostos existem desde Dom Afonso Henriques, diga-se de passagem. E muito antes, no Condado Portucalense, já se pagava impostos. Os romanos eram conhecidos por serem... Não é nada que foi inventado há pouco tempo. Nós pagamos impostos por várias razões, mas economicamente pagamos impostos para as necessidades coletivas. Já vamos perceber então, por um lado, o que é que são estas necessidades coletivas, por outro, o que é que nós entendemos como impostos. Para além de entendermos, porque também já perceberam, quais eram as funções que estão aqui adstritas ao próprio Estado, porque o Estado é o garante do pagamento do imposto. Imaginem-vos num feudo chamado Alvareiros, com um senhor ao qual também teriam que pagar impostos, mas para isso eu teria que vos dar, ou não, a satisfação de algumas necessidades coletivas. Vamos ver. O Estado tem várias funções, já perceberam há bocadinho. As que nós estudamos, basicamente, o Estado serve para fazer leis, serve para executar essas leis, por isso existe o governo, e tem o poder, ou a função judicial, através dos tribunais. Passando à frente, há aqui algo que muitas das vezes nós esquecemos, e acho que é o essencial da matéria. O Estado só existe, independentemente dos instrumentos que ele utilizar, da forma como atuar, da forma como lidar connosco e nós com ele, um objetivo máximo: aumentar o nosso bem-estar. Sempre foi assim, sempre há de ser. As formas podem não ser as melhores, podem ser criticáveis, mas o facto é que é este. O objetivo principal é o bem-estar. O bem-estar de quem? Da sua população. Conhecemos. O Estado presta à coletividade um conjunto de serviços. Educação. Estamos aqui porque pagamos impostos. Pagamos nós, pagou a geração anterior, pagaram os nossos avós, para que esta escola fosse construída, para que tudo aquilo que está fosse uma representatividade do Estado em educação. Os hospitais públicos, a segurança através da GNR, da ASAI, da BSP, etc, etc. Tudo isto são serviços que são prestados à coletividade. Depois, realiza investimentos. Vamos ver se vamos ter o TGV ou não, não é? Em infraestruturas. Qual era a pessoa? Há poucas. Mas qual seria o cidadão português que, a determinada altura da sua vida, dizia assim: eu vou construir uma estrada, mas sou incapaz? Podem-me apontar alguns? Difícil. Mas difícil apontar-nos alguns.
Por acaso, desculpa lá, houve aqui um sujeito na trofa, não sei se pavimentou aqui a Estrada Nacional, veio no noticiário. Quer dizer, uma coisa que é pública, e ele, já que o Estado não resolve... Temos que agradecer. Pois. Temos que agradecer. No bocado, eu, que Tesa, andava a tapar buracos nas estradas e deixava o reclame no show da Tesa fica com... Então, mas... Eu não me importo. É uma publicidade do tempo. Ora bem, esta questão de investimentos, estradas. Porquê estradas? Porque todos os usamos. Porque todos usamos. Não é a estrada que vai do ponto A ao ponto B, vai ser só usada pelas pessoas que dos impostos, porque aqui vou incluir a questão da segurança social e só, já vou perceber porquê. Linha de vida económica. Primeiro, a contribuição obrigatória, devida por todos os cidadãos, não são isentos, alguns podem vir a ser isentos por lei, muito poucos, mas alguns podem. Para atender ao quê? Para que é que pagamos impostos? Para que aquele equilíbrio, receitas públicas, despesas públicas, vai parar aonde? Às despesas públicas, naturalmente. Despesas públicas para o Estado. Pagar um professor é uma despesa pública, obviamente. Pagar a luz daqui desta sala é despesa pública. Como é a despesa pública pagar o subsídio de desemprego. E nós pagamos impostos para isto tudo. Eu estou extraordinariamente nesta escola, porque sempre sou professora de ensino secundário, mas estou agradavelmente nesta escola e com muito prazer e orgulho. E geralmente, como sendo professora de Economia, começo sempre as minhas aulas para o 10º ano, aos meus alunos, que acompanho durante 3 anos, da mesma maneira. Ou seja, começo sempre com uma coisa que se chama linha da vida económica. Não vou ler mãos, mas aquela mania das linhas, mas vou fazer o seguinte. Nascemos, ponto zero. Todos nós nascemos. Prova disso é estarmos aqui. Uma evidência. Temos uma linha, pode ser direita ou não. Eu vou colocar aqui algumas oscilações com intenção, já percebem? O país, da nossa população, está em 78 anos. Portanto, à partida, em termos médios, há uma esperança de viver 78 anos. Já agora, 75 para os homens, lamento. Desculpa, quanto é que está? 75 para os homens, lamento. Nós não E para as mulheres, 81. Eu não acredito. Eu não acredito que isto se vá manter, até porque as mulheres hoje têm uma maior atividade. Eu acho que vamos nos equilibrar muito mais. Mas para já, hoje em dia, é normal esperarmos viver, em média, em Portugal, se nascêssemos hoje, 78 anos. São chamados diretos ou indiretos, não há mais. Só são diretos ou indiretos. O que é que são os diretos? O nosso rendimento, IRS, para nós, ou para as empresas, o IRC. São de consumo. O IVA, tabaco, petróleo. Há imensos impostos que podem ser aqui considerados. Há imensas discussões sobre isto, mas o facto são os impostos que nós temos. Só há de 2 géneros. Sobre o rendimento, diretos. Sobre o consumo, ou indiretos. Há quem defenda, e o nosso Presidente da República foi um dos que defendeu, enquanto economista, como isso, que só devíamos pagar um tipo de imposto, que era o IVA, mais nada. Arrumava-se com esta confusão toda. Há quem entenda que isto seria uma hipótese. A Eslovénia está a percorrer esse caminho. Vamos ver os resultados. Alguém tem que experimentar bem, não é? Nós é que não.